Olá, seja bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Eu sou Ivan Lima e hoje vou mostrar para você como é um país considerado tão árido devido a dois grandes desertos, conseguiu se transformar em um dos maiores exportadores de frutas e legumes do mundo. Eu estou falando de Israel. Tratando-se de independência, Israel é um país novo. Ele surgiu após a adoção de uma resolução pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 29 de novembro de 1947, com a implementação do Plano de Partilha da Palestina para substituir o mandato britânico. Em 14 de maio de 1948, David Ben-Gurion, chefe executivo da Organização Sionista Mundial e presidente da Agência Judaica para a Palestina, declarou sua independência dos britânicos e assim nasceu o Estado de Israel. Porém, o problema da escassez de água vem de décadas anteriores. Cerca de 60% do país era formado pelos seus desertos, Negev e Judeia, o que fez os britânicos afirmarem que não seria possível continuar com a imigração de judeus para o país, pois os poucos recursos existentes não dariam conta da demanda. As limitações foram expressas nos chamados livros brancos. Claro que isso deixou a comunidade judaica de cabelos em pé. Preocupados com o próprio futuro, deram início a um plano de melhorias no contingente hídrico, o que poderia salvar o país. Em 1939, um engenheiro hidráulico chamado Simcha Blas, imigrante polonês e bastante conceituado no país, foi contratado para tentar resolver o problema do abastecimento de água. Blas, que em 1936 havia visitado um cultivo de frutos cítricos irrigado por inundação, observou que uma árvore era mais vigorosa que as outras, mesmo estando fora da zona irrigada. Intrigado com isso, ele descobriu que o cano que levava a água até os aspersores passava debaixo dela. E a cada acionamento da bomba, algumas gotas vazavam e nutriam as raízes daquela árvore. E essa foi a premissa para os planos dele em relação a Israel. Blas apresentou um projeto de 3 etapas. A primeira consistia em perfurar o solo, pois o engenheiro estava convencido de que havia água no subsolo, mesmo nas áreas desérticas. O plano deu certo, porém, a água obtida ainda não era em quantidade suficiente para abastecer uma população cada vez mais crescente, além de se encontrar em locais específicos, o que exigia seu transporte para áreas mais distantes. Afinal, teriam que levar água para quase 1 milhão de israelenses. Sendo assim, veio uma segunda alternativa, bem mais cara e ousada. Esta etapa do projeto consistiu em bombear água do rio mais importante do país, o Jordão, até o deserto de Negev, no sul do país. Tal ação permitiu que antigos e novos colonos pudessem estabelecer suas fazendas de plantio e garantir o abastecimento de alimentos em todo o país. Só no ano de 1946 foram inauguradas 11 fazendas produtivas no deserto de Negev, literalmente, da noite para o dia. A terceira etapa, elaborada por Blas, ainda mais dispendiosa que as 2 primeiras e a mais importante delas, se deu com a construção de um aqueduto de mais de 100 quilômetros de extensão, que seria responsável por transportar água do Mar da Galileia, que na verdade é um enorme lago de água doce, conhecido pelos israelenses como Lago Kinneret, e faria conexão com os projetos anteriores, garantindo assim o abastecimento em praticamente todo o país. Essa fase foi a mais importante, pois, além de abastecer todo o país,
No final da década de 40 e início dos anos 50, a nação israelense passou de 850 mil a mais de 1,5 milhão de habitantes, por causa da declaração de sua independência britânica. Foi a partir dessa independência que o governo israelense decidiu que a gestão da água seria feita em âmbito nacional, não local. Então, criaram um sistema de distribuição do centro ao sul, construído em 1955, e do norte ao centro, finalizado em 1964. A construção do Aqueduto Nacional, no entanto, não foi feita com tranquilidade e aceitação geral. Isso porque, como o país não tinha recursos financeiros suficientes na época, e o que tinha era usado, em boa parte, para financiar a segurança do país, foi necessário aceitar um acordo com a Alemanha, no qual Israel receberia um montante de 3 milhões de marcos alemães como uma espécie de compensação pela morte de milhares de judeus durante a Segunda Guerra. Boa parte da população não viu isso com bons olhos. Afinal, o Holocausto ainda constava e ainda consta como a pior lembrança da comunidade judaica. Mesmo sob grandes protestos, o parlamento israelense assinou o acordo e aceitou o dinheiro. E, graças a isso, o aqueduto pôde ser concluído. Israel, de fato, tem uma história carregada além da falta d'água. O país travou guerras sangrentas contra os egípcios, historicamente conhecida como Guerra dos 6 Dias, em 1967, que também envolveu outros inimigos, como os sírios, libaneses e palestinos. Entre mortos e feridos, no entanto, Israel saiu vitorioso. Mesmo com as obras já concluídas, o país ainda vivia um crescimento vertiginoso. E mais alguma coisa deveria ser feita para continuar seu desenvolvimento hídrico, a fim de não ver parte da população sucumbir à sede e à fome. Até que surgisse um novo plano de ampliação na distribuição hídrica. O povo israelense experienciou novas dificuldades, uma vez que o governo elaborou um plano de contenção, isto é, exigiu que a população restringisse o consumo do precioso líquido. A última tacada do engenheiro Simcha Blas, já aposentado, se deu em 1965, quando ele sugeriu usar um dos seus inventos, o gotejador, que diminuía a pressão dentro dos tubos, fazendo a água sair em gotas. Esse foi o pontapé inicial para transformar Israel em um grande produtor agrícola. Blas, naquele ano, fechou um acordo com uma das 11 fazendas inauguradas em 1946, fazendo surgir a empresa de irrigação Netafim, hoje considerada uma das maiores do ramo no mundo. O antigo sistema de áreas inundadas, que trazia também muito desperdício, foi substituído pelo sistema de gotejamento de Blas, o que garantiu o aproveitamento da água que seria perdida para matar a sede da população e também das criações nas fazendas. Contudo, Israel não parava de crescer. Nos anos 80, o país passou a tratar o esgoto de forma a reaproveitar a água. O sistema é chamado de reuso e consiste justamente em tratar a água do esgoto para ser novamente usada. Hoje, 93% do esgoto vai para estações de tratamento, sendo que 87% das águas residuais tratadas são reutilizadas, especialmente na irrigação. É uma das maiores taxas de reuso de esgoto do mundo. Mesmo assim, era necessário tomar outra providência, já que, com a falta de chuvas, o manancial mais importante com o qual contavam, que era o Lago Kinneret, ou Mar da Galileia, sofria com a baixa de seu nível. Então,
Na primeira década dos anos 2000, foram construídas 5 usinas de dessalinização responsáveis por converter a água salgada do mar em potável. Só essas usinas juntas são responsáveis pelo abastecimento de metade da água consumida pelos israelenses. Em 2006, o gerenciamento hídrico do país saiu das mãos do governo para uma empresa privada, que passou a cobrar pelo fornecimento sem o subsídio do governo. Como resultado imediato, houve uma considerável economia de água por parte da população, uma vez que ela teria que pagar pela quantidade utilizada. Consequentemente, tornou viável a empresa fazer novos investimentos no setor, tanto na infraestrutura quanto na manutenção. Estudos apontaram que vários países que utilizam o mesmo sistema chegam a mais de 30% de desperdício. Em Israel, o nível é de menos de 10%. Para tornar o cenário ainda melhor, o governo resolveu investir em tecnologia, o que garantiu que até o deserto se tornasse produtivo. Hoje, o país está entre os maiores exportadores de frutas e legumes, como eu disse inicialmente, e consegue abastecer seus mais de 9 milhões de habitantes. Até a salmoura, que é um subproduto resultante da dessalinização, é aproveitada para gerar energia para as bombas. Embora hoje em dia o problema com o abastecimento esteja praticamente resolvido, a população ainda é atormentada pelo fantasma da escassez. Somado às campanhas de conscientização, isso fez com que as pessoas passassem a usar a água de forma consciente, economizando o quanto puderem para não ter que passar por tudo novamente. O país também se gaba por ter um dos melhores sistemas de produção e tratamento de sementes, das tradicionais e das geneticamente modificadas. As transgênicas, por exemplo, podem ser regadas com água salobra, que é levemente salgada, uma vez que, além de economizar água potável, não utiliza o sistema de distribuição pago, o que também gera economia financeira. Israel deve servir como exemplo, não só para outros países que sofrem com a aridez, como também para aqueles que, apesar de não ter deserto, não sabem aproveitar os recursos disponíveis ou não se importam com investimentos sérios no setor. E são nesses países, incluindo o nosso, que o desperdício é mais visível. Gostou do tema de hoje? Então peço a gentileza de não se esquecer do like. E se não for inscrito, toque aí no inscrever-se e também no sininho de notificações para ficar por dentro dos lançamentos. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!